E esse cuidado das mulheres tem que acontecer, porque eu acho que a indústria da beleza está partindo para um rumo muito fora da saúde, sabe? A beleza pela beleza, né? A beleza pela beleza e não a beleza pela saúde. E não, eu, particularmente, não acho que está bacana, não. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde. E hoje estou aqui com a Yasmin. Olá, Yasmin. Bom estar de volta. Yasmin, que já é da casa, você já conhece de outros episódios. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre maternidade. Fertilidade. Beleza. Beleza natural. Não é qualquer beleza, não. Não, viu? Não é qualquer beleza. E para isso trouxemos duas especialistas na área. Quem é, Yasmin, que a gente trouxe? A gente trouxe a doutora Mariana Costa, que é ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui falando nesse tema que eu gosto demais. E a doutora Flávia Grande, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com foco em atuação em dermatologia natural e clean beauty. Bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, viu? Ah, que bom. Gente, estamos muito felizes com o assunto, porque nós gostamos muito de falar sobre beleza, autoestima e como isso impacta na vida, né, e na saúde das pessoas. E agora vamos falar no contexto de maternidade. Então, eu queria primeiro que vocês falassem um pouco sobre esse contexto de maternidade, esse contexto da saúde, como que é um pouco em relação à clínica de vocês, como que funciona. As pessoas, quando vão procurar vocês, o que eles estão à espera, pensando assim na dermatologia. Então, o que eu vejo muito, e na verdade é o que aconteceu comigo, quando a mulher fica grávida, a gente parece que tem um despertar da gente mesmo e um despertar da gente querer fazer para o outro alguma coisa melhor, né? Então, para o nosso filho, assim. E aí eu comecei a repensar tudo que eu usava no meu rosto, tudo que eu usava no meu corpo, todos os produtos, se eles realmente eram seguros para mim, para o meu bebê. E era uma coisa que, assim, mesmo tendo feito faculdade, residência, né, estudado muito, a gente parece que vai, às vezes, não automático. E a gente não para pensar e ler os ingredientes. Mais ou menos daquela forma que a gente lê os ingredientes do alimento, aí eu comecei a ler todos os ingredientes do rótulo. Era uma coisa que já vinha, na verdade, eu vinha me questionando, porque eu gosto muito de mergulhar, faço viagens aí para fora, e eu sempre buscava fazer mergulho de cilindro, ver natureza, sempre gostei disso, sabe? E aí, eu já vinha me questionando, porque tinha lugar, por exemplo, que você não pode mergulhar usando um filtro solar. Por quê? De onde que vem isso, né? Comecei a estudar a respeito, mas na gestação, que é quando eu vejo mesmo nas mulheres do meu consultório, a gestação dá essa abertura para a mulher repensar as escolhas, fazer escolhas mais conscientes, ter certeza se o que ela está usando é seguro para o bebê. Às vezes a gente faz escolhas mesmo no dia a dia, fala sim ou não para algumas coisas que para nós, às vezes a gente não faria, mas para o nosso filho, a gente parece que vem essa luz, vem essa força, na verdade, além de nós. E aí a gente começa a escolher, isso eu vou usar, isso eu não vou usar, o que é mais seguro para mim e para o meu bebê. E é o que eu vejo no consultório. Doutora, isso é uma percepção que você tem também das suas grávidas, das grávidas que você acompanha? Com certeza, né? Eu acho que a gestação, ela é um ponto de corte na vida da mulher. A partir daquele momento, ela deixa de pensar nela e ela vai passar a pensar no filho dela, é o que a Flávia falou. Então, todas as escolhas da paciente são em prol do filho dela e também quando ela se torna mãe. Então, isso é importante. A partir do momento que você se torna mãe, seja na gestação ou seja quando seu filho nasce, você passa a fazer escolhas não pensando mais só em você. E uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar é que muitas mulheres, às vezes, acham que quando elas engravidam ou se tornam mães, elas devem abandonar a beleza. E não é isso. O que a gente está trazendo aqui é exatamente para ensinar essas mulheres como se manterem belas durante a gestação e também quando se tornam mães, mas de maneira segura, porque existe essa opção. A questão é, existe essa opção, né?
Então, eu acho muito bonito, e isso eu conversei muito com a Flávia. A Flávia já é mãe de 2 menininhas, né? E eu vi essa mudança na Flávia, e é uma coisa que me interessa muito, porque eu pretendo ser mãe no futuro. Então, por que não a gente começar a pensar nisso desde antes de se tornar mãe, e só quando a gente se torna mãe, né? Se é um processo que dá para fazer, que dá para você ter resultado, da mesma forma é um processo a longo prazo, e já pensando nas seguranças, né? E isso é uma coisa muito bem estudada, embasada cientificamente, né? Que determinados produtos acabam tendo efeitos a longo prazo. Porque a gente tem que lembrar que a pele é um órgão. A pele tem função. Ela não tem função só de proteção, ela tem função de absorção. Então, tudo que a gente coloca na pele vai ser absorvido e vai cair na corrente sanguínea. Simples assim. Quando a gente orienta as seguranças na gestação em relação a produtos que a gente utiliza, exatamente por conta disso. Né? E isso também vale para suas pacientes de reprodução humana, né? Porque também é uma preocupação durante essa época, assim, eu vejo que, né, durante um tempo que eu acompanhei esse tipo de paciente, né, elas são muito preocupadas com o que elas comem, o que elas fazem, né, em termos de exercício e tudo. Essa preocupação também é uma preocupação válida para essas pacientes, né? Com certeza, porque tudo que a paciente fizer vai afetar na saúde endocrinológica. Então, uma das coisas que a gente vai discutir muito isso aqui é porque tem vários produtos que acabam mexendo com a saúde endocrinológica das pacientes. E isso, a longo prazo, pode afetar não só a gestação, não só os filhos, mas também a fertilidade da paciente. Então, é uma coisa que a gente tem que conscientizar, porque a busca pela beleza, e eu acho que é uma coisa boa, ela está se tornando cada vez mais precoce. Isso é bacana, né? Quanto mais cedo as mulheres começam a se cuidar, melhor elas vão envelhecer do ponto de vista de saúde. Mas, da mesma forma, se você quer envelhecer bonita de uma maneira saudável, melhor para você a longo prazo, né? Tanto para você do ponto de vista de si mesmo, quanto da sua gestação e dos seus filhos. Eu brinco que a beleza ela tem que ir junto com a saúde, que a beleza não pode ser a qualquer custo. Então, assim, né, isso a gente vem mudando esse paradigma, assim, então a beleza tem que ir ao encontro da saúde, justamente porque a longevidade está aumentando. Então, a gente tem que usar produtos que sejam seguros a longo prazo. Porque hoje que a gente vê, inclusive até saiu recentemente, muitas crianças usando já produtos cosméticos, o que particularmente eu não gosto, sim, já até falei muito sobre isso. Acho que a infância, nossos 12 anos da infância tem que ser dedicados a outras preocupações, não essas. Mas, enfim, a gente vê que cada vez mais, como a Mariana falou, as pessoas vêm usando os produtos. E a questão não é um produto. E não é uma vez na vida. São vários produtos, todos os dias, 2, 3 vezes por dia. Como que isso vai impactar lá na frente? Então, a sobreposição, a bioacumulação, e às vezes isso já está muito bem estudado no meio ambiente. Isso se acumula no meio ambiente, causa toxina ambiental. Prejudica o ecossistema marinho, que foi que eu te falei, que eu comecei a estudar, a perceber isso a partir do meio ambiente, mas na verdade isso está impactando ao ser humano, e muitas vezes a gente se esquece disso, achando que está colocando beleza através da pele, na verdade ali a beleza não está junto com a saúde, né? Então, mas fazendo as escolhas certas, a gente consegue unir as duas coisas. Achei interessante que você falou, doutora, sobre a sobreposição, porque às vezes a gente não pensa nisso. A gente compra vários produtos. É o protetor solar, é o que limpa, é o que coloca, aí a base em cima, e a gente fala, tá tudo certo. E também a facilidade, né, de comprar esses produtos, porque hoje você chega numa farmácia, parece uma vitrine, né, um display imenso de produtos, né, e acho que as mulheres também não têm muita noção, né, por exemplo, eu não tenho muita noção do que eu posso, o que eu não posso usar, né? Eu usei, assim, cosméticos normais durante a minha gestação também, né? Não tive essa preocupação. Mas será que isso impactou o meu bebê? Será que isso impactou também a minha saúde endócrina, né? Ou será que ainda está impactando, né? Se eu quiser ter outro filho no futuro, né? Então, assim, a gente sabe que as mulheres passam por mudanças muito significativas, né, durante a gravidez. Doutora, se você puder falar pra gente um pouquinho quais são essas mudanças, assim, que são tão significativas da mulher no período antes da gravidez para a gravidez. O que acontece?
A gravidez é regida por 2 hormônios principais, progesterona e o estrogênio. Então, são 2 hormônios que são produzidos em altíssima quantidade durante a gravidez e isso vai mudar completamente o organismo da paciente, porque ele passa a se preparar para receber um ser diferente dentro dele. E a gente fala que a progesterona é o hormônio da lentidão. Então, por isso que o raciocínio da paciente fica lento, por isso que o intestino fica lento, por isso que a paciente fica sonolenta. É o hormônio que relaxa a musculatura, entendeu? E o estrogênio é o hormônio que vai, de certa forma, acumular no organismo da paciente. Então, por que a paciente mancha com mais facilidade? Por isso que tem tendência a ter melasma, por isso que aparece a linha alfa na gravidez. Então, assim, tudo isso acontece por hormônios. Então, é um boom hormonal que a paciente sofre durante toda a gravidez e depois, no pós-parto, quando a placenta sai, que é o órgão que vai produzir esses hormônios, a paciente tem um boom hormonal e, de repente, tem uma queda livre de hormônios. Então, do nada, é como se a paciente sofresse uma castração química, né? É como se tirasse todos os hormônios que ela produz. Por isso que a paciente sofre alterações muito intensas nas 2 fases, durante a gravidez e nos 45 dias pós-parto. Isso vai impactar em tudo, vai impactar na pele, no cabelo, na unha, no humor, na fome da paciente, no intestino, no corpo da paciente. O corpo muda, a mama muda, tudo muda. A paciente fica mais manchada, fica com a axila mais escura. Então, tudo isso, muitas vezes a paciente não se reconhece. O impacto psicológico disso é muito importante. Se a gente, como médico obstetra e como médico dermatologista, consegue amenizar e orientar a paciente, orientar que isso é normal, que isso vai melhorar, que tem maneiras de se cuidar para a paciente ficar bonita assim. E eu não estou falando só de usar cosméticos, a gente está falando de coisas que ela pode fazer por si mesma. Então, atividade física, comer bem, hidratar bem essa pele, que é uma coisa que muita paciente não sabe fazer, né? E às vezes é uma troca de um produto muito simples que a paciente pode fazer, beber água. Que é o mais simples possível. É o mais simples possível e muita gente não faz direito na gravidez. Orientar, que é uma fase que tem várias mudanças no corpo da paciente, várias mudanças fisiológicas, mudanças pelas quais ela vai passar, muitas vezes ela não vai se reconhecer, mas que vai se recuperar, entendeu? Então, você é mãe, a Flavinha é mãe, todos vocês passaram por isso e estão aí, belas e maravilhosas. Eu acho, assim, eu faria até um adendo, porque, assim, nessa situação que tem, né, invariavelmente, os hormônios vão subir, algumas vezes as pacientes não vão se reconhecer. Eu, por exemplo, não passei muito por esse processo e, na verdade, por quê? Eu deixei de usar muitas coisas, muitos produtos. No primeiro trimestre tive náusea, vômito, bebia mal água no início. Então, assim, passei por isso. Tinha dificuldade de fazer atividade física, às vezes levantar da cama. Mas a mentalidade, essa mentalização e você entender que o que você está passando ele é uma bênção divina, eu acho que a gente tem que... É uma oportunidade muito grande para o seu crescimento de trazer uma vida, uma alma para esse mundo. Você entender isso, ter essa espiritualização, para mim, isso é a virada de chave, assim. Então, você consegue resgatar e aumentar a sua beleza a partir daí, porque ela vai vir de dentro para fora, entendeu? Então, isso eu acho que é, assim, uma grande mudança de mindset mesmo, assim, que eu acho que as pacientes têm que ter, as mulheres têm que ter. Elas têm que entender que o que elas estão passando ali, na verdade, é uma coisa, às vezes, é tão transitória e que eu acho que a gente tem que resgatar algo mais importante que vem. Ela está carregando uma vida, entendeu? Isso eu acho que é muito, muito importante. E nem sempre a gente vai conseguir falar isso, a paciente às vezes não vai entender na hora. É normal isso.
Então a gente muda, tenta mudar, vamos fazer atividade física, vamos deixar o seu skincare um ritual legal, gostoso de você fazer. Às vezes eu acrescento alguma coisa, uma água termal, uma água botânica, uma coisa que remete um sensorial do olfato, que é gostoso. Vamos fazer alguma coisa só pelo sentimento do prazer, porque esse prazer é importante, ela tem que carregar durante a gestação, isso influencia o bebê. Né? Com certeza. E assim, eu sempre falo muito isso, a paciente por si só já se julga e já vê que o corpo dela está mudando. Então, se ela tiver um reforço negativo em relação a isso que está acontecendo com ela, acabou. Ela não vai ter esse mindset, igual a Flávia falou, que todas aquelas mudanças são transitórias, mas que o resultado final é para sempre. Ela ter um filho, ter um amor que ela nunca experimentou na vida dela, né? E também entender essa coisa da beleza, que a mulher, ela tem várias fases da vida, a fase de criança, a fase de adolescente, que ela é bonita em todas as fases da vida dela. Simples assim. E que a beleza vem muito mais de dentro mesmo, pelo que a Flávia falou. Sente, né? E que a pessoa pode se cuidar não passando produto caro ou passando maquiagem todo dia. A mulher tem que se cuidar de diversas formas, inclusive se amando. Inclusive se amando grávida, inclusive se amando no pós-parto, mas muitas vezes é difícil e a parte hormonal atrapalha. Isso é fisiológico, o hormônio vai lá no sistema límbico, lá na cabecinha da paciente e deixa ela fora de si. Então, se ela não tiver alguém para falar por ela, alguém para chamar e falar assim, olha, você está muito bonita. Não preocupa, isso daí você não tem que se preocupar, você está muito bonita, lembra do seu filho. Cuide-se, continue se cuidando. Igual a Flávia falou, às vezes um cuidado tão simples, ela vai passar uma água termal no rosto, vai fazer ela se sentir tão bem, se sentir que ela está se cuidando. Então, a gente tem que apoiar esses pacientes, porque é uma transição muito difícil e elas não têm consciência do que... Eu lembro da minha gravidez. Eu ganhei 18 quilos na gravidez, né? Então, assim, no final da minha gravidez, eu só tinha 2 roupas que me cabiam, assim, né? E eu tinha muita preguiça de comprar roupa de gestante e tal. E eu fiquei só com 2 roupas. Então, eu não queria sair de casa, eu não queria me arrumar, eu não queria me vestir. A autoestima fica realmente muito abalada, né? Talvez se eu tivesse tido um cuidado de um profissional que me dissesse, vamos se cuidar, vamos adicionar talvez alguma coisa sensorial, tornar esse momento legal para você, sabe? Um momento de relaxamento ali, um momento que você se sente cuidado até mesmo por você. Ou, por exemplo, o meu marido fazia muita massagem nas minhas pernas, porque eu tinha muita dor. Isso poderia ser um momento legal também. E isso é um momento que envolve a família toda, de elevar essa mulher, né? De trazer essa autoestima de volta, né? Isso é muito legal. Curtir o processo, né? Curtir o Uma processo. coisa que eu sempre falo, os pacientes me perguntam, ai, doutora, será que eu faço foto de gestante? Gente, faz. É um momento maravilhoso. Você tem que ir lá, se produzir, fazer foto. Então, é uma maneira de autocuidado mesmo. A beleza vem daí, você se cuidar de todas as maneiras possíveis, né? Às vezes você tem preguiça ou não quer no dia, mas depois você vai lembrar daquilo como uma recordação muito boa. Aí, todas fala, ainda bem que eu fiz. Ainda bem Todas que eu amam. Ainda bem que eu não desisti. Tem que fazer, entendeu? E as pessoas têm que incentivar as pacientes a fazerem, né? Sim. Ah, mas eu tô inchada. Não, você tá linda. Não tem nada a ver, inchada. Não, você tá bonita, entendeu? E isso é uma coisa muito bacana, assim. Por isso que eu falei com a Flávia é apaixonada em obstetrícia, porque ela ama ser mãe. E esse cuidado das mulheres tem que acontecer. Porque eu acho que a indústria da beleza está partindo para um rumo muito fora da saúde, sabe? A beleza pela beleza, né? A beleza pela beleza e não a beleza pela saúde. E eu, particularmente, não acho que tá bacana, não. Não acho. E a Beleza Limpa, ela resgata isso, que na verdade é mais sobre rituais de autocuidado do que sobre quantidade de produtos, do que você passar número assim, enorme de produtos no rosto, fazer sobreposição. É você, na verdade, cultivar o seu autocuidado, que pode ser através de algum produto ou outro, mas assim...
fazer o ritual. É mais sobre ritual e menos sobre produtos mesmo, sobre vendas e compras, né? Aproveitando o gancho desse momento que a gente tá, existem procedimentos dermatológicos, né, comuns, assim, desses de botox, preenchimento, etc., que não são permitidos durante a gravidez, né? E aí eu queria saber, assim, quais são permitidos, seguros, que são legais, né? E produtos também, né? Porque a gente tá falando muito de produto, né? De ir na farmácia e saber comprar o seu produto, igual você compra o seu alimento, né? Então, o que é seguro? E eu já fiquei sabendo que tem muitos estudos sobre isso também, né? Que falam que os cosméticos afetam, sim, os bebês, as crianças, né? Mesmo depois de nascido, né, doutora? Que foi o que você tinha comentado comigo. Expliquem um pouquinho pra gente sobre o que pode e o que não pode. Então, pode falar. Não, é só porque você fez uma comparação que eu achei muito interessante no início sobre isso que a Yasmin falou. Que você olhava os rótulos dos alimentos e depois você falou, eu começo a olhar o rótulo do produto. Mas a gente olha o rótulo e não entende nada. Também. Aqua, glicol, tipo... Então... E a Beleza Limpa, ela tenta trazer isso. Então, marcas mesmo de produtos naturais ou que vêm como Beleza Limpa... tentam, primeiro, trazer os ingredientes em português, para ver se facilita um pouco. Segundo, elas meio que ajudam você a entender aquilo ali. Falam sem parabenos, sem substâncias potencialmente tóxicas, 98% de ingredientes naturais, ingredientes orgânicos. Então, ou por exemplo, no esmalte, 16 free, 5 free, que às vezes não tem aqueles principais componentes que são prejudiciais, principalmente numa gestante. Então, eu faço essa orientação no consultório, tentar guiar e procurar produtos assim. Entendeu? Nem sempre isso vai dar certo, nem sempre. Por isso que é importante ter a orientação de um profissional. Porque às vezes existe hoje o que a gente chama, claro, a indústria tinha que... Mas assim, existe o greenwashing. Então, a indústria se aproveita dessa onda de beleza limpa, natural, para às vezes colocar um conservante que é tão ruim quanto um parabeno, por exemplo. Mas aí eles colocam 100 parabenos, aí a pessoa tá achando que tá comprando uma coisa boa e na verdade tá trocando ali pelo mesmo tipo de produto, né? Mas no geral, para os leigos, é uma forma que eu falo assim no consultório. Tente procurar, a maioria não vende infelizmente em farmácia convencional, então procurar pelo site mesmo, geralmente são indústrias bem menores, não são de grandes empresas, então isso é uma coisa que às vezes dificulta o acesso, mas que a pessoa já vai se guiando ali. Então, sabendo mais ou menos quais são as marcas, nem sempre isso é certo, mas assim, pelo menos vai ser mais acertado que errar, entendeu? Então, mas é tentar cada vez mais se familiarizar com os rótulos. E é isso que eu venho tentando trazer no meu consultório, assim. Vamos tentar ver isso, vamos tirar repelente, né, que hoje a gente tem que usar o tempo inteiro. Olha lá, tá escrito metilparabeno, não usa, entendeu? Principalmente em gestante. Eu tento trazer isso de forma mais natural para o consultório. Isso tem até em shampoo, né? Até em shampoo. Então, shampoo é até uma questão que você tem que... Shampoo, desodorante, tudo, coisas básicas mesmo do dia a dia. Eu vou voltar um pouquinho a pergunta, porque a Flávia está falando muito da parte de produto, mas assim, quando a gente vai orientar certas condutas em pacientes gestantes, você falou questão de tem muito estudo. Na verdade, em alguns casos não tem estudo. Esse que é o problema. Entendi. Então, quando você vai fazer estudo, para você testar em humanos, não existe nenhum tipo de estudo em mulher grávida. Eles não fazem. Então, o nível de segurança máximo que a gente tem com qualquer produto é a categoria B, né? Que ainda não chegou em humanos. A categoria A é que já passou por humanos. Em gestante não existe categoria A, porque ninguém faz estudo em gestante. Entendeu? Sim, né? Vai Então, riscos, né? quando a gente vai orientar, e isso eu falo muito, e a Flávia também acho que concorda comigo, a gente precisa ter bom senso para certas coisas, né? Então, assim, eu quero fazer o meu botox. Quando você faz o botox, é a toxina botulínica que você está injetando na sua pele. Você não sabe que tanto que aquele vai ser absorvido e que pode afetar o seu bebê. É simples assim. Você pode fazer um botox e ficar lindo, maravilhoso, seu bebê não tem nada? Lógico que pode. Mas você não sabe até que ponto que ele pode prejudicar a sua gestação, entendeu? Então, não existe estudo mostrando a segurança na gestação. Então, por bom senso, a gente orienta não fazer.
Eu sempre jogo para minha paciente. Se é uma opção você fazer, você vai assumir o risco sozinha. Eu não assumo junto com a paciente, entendeu? Além disso, durante a gestação, a pele da paciente fica hipervascularizada e extremamente sensível. Então, se você vai fazer um laser de alta frequência, por exemplo, se você vai fazer um preenchimento, mesmo que a paciente não tenha um efeito colateral direto para o bebê, a gente não sabe como a paciente vai reagir àquilo. Você não tem como prever, porque não é uma pele habitual. Entendi. Então, a paciente pode ter consequências graves e que muitas vezes, você precisa entrar com uma medicação para tratar e você não pode tratar porque a paciente está grávida. E não pode tomar medicação, né? Não pode, dependendo da medicação, não pode usar. Então, assim, eu acho que é questão de bom senso. Aí a paciente passou anos e anos da vida dela, não cuidando da pele, ela engravida, aí ela resolve fazer um ensaio de gestante, aí ela quer fazer preenchimento e botox. Não dá, né? Para mim é falta de bom senso, na minha opinião. Então, eu sou contra, assim, contra no sentido de que eu oriento não fazer. Sim. Passa a ser responsabilidade da gestante. Ai, mas tem médico que libera. Tudo bem, é opção da pessoa orientar a paciente a deixar fazer, entendeu? Mas no meu entendimento, se é algo que de alguma forma pode ter uma complicação grave ou pode prejudicar o bebê, para mim não faz sentido. Não faz sentido, certo? Então, deixar isso bem claro. Não tem nenhum estudo que fala que é completamente contraindicado e que vai ter um problema grave para o bebê naquele momento, porém não tem nenhum estudo falando que é seguro. Pronto, e acabou. Se você vai fazer algo que você não sabe se é seguro, você vai fazer por quê? Você pode não ter complicação, obviamente, mas pode ter complicação séria. Inclusive, perder o neném. E aí? É um risco que ela está disposta a correr? Exatamente, é o que eu jogo para a paciente. Você quer correr o risco? Ah, não quero, então... É sempre pesar, igual a Mariana falou, sempre pesar o risco-benefício. Então, é um benefício estético versus um risco à saúde, sua ou do bebê. E na medicina, o nosso primeiro juramento, o juramento de Hipócrates, é falando de não maleficência. Então, a gente deve sempre atuar no intuito de não causar mal. Antes mesmo da gente fazer bem para um paciente, a gente tem que se preocupar se a gente não está fazendo mal. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu tento levar todos os dias, e a Mariana também, porque algumas vezes ela se vê interrogada por isso, eu também. Algumas pacientes querem fazer laser. Porque, teoricamente, não injeta nada. Realmente, é livre de químicas o laser. Mas, como a Mariana falou, segundo e terceiro trimestre, principalmente, a paciente tem uma maior chance de fazer hiperpigmentação, de ter melasma, as manchas, as pintas escurecem. É mais fácil de ter, se você tiver algum dano, algum ferimento, de você evoluir ali com uma mancha. E aí eu estou fazendo um laser que muitas vezes eu quero clarear, eu vou acabar manchando a paciente. Eu vou poder usar um ácido para clarear? Então, assim, eu não faço isso no consultório também da mesma forma. Aí a paciente vai ter que tomar medicação em alta dose, por exemplo, corticoide. Então, para que a paciente vai se submeter a isso? É isso que não passa pela minha cabeça. A paciente teve tanto tempo para esse tipo de tratamento e agora a paciente quer fazer. Então, não faz sentido na minha cabeça, sinceramente. Eu não recomendo, mas cada um tem o poder de decidir por si só, né? A gente está aqui como orientação. O objetivo, acho que, do que a gente está fazendo hoje é orientar e trazer uma proposta diferente para as pacientes, porque a gente acredita que hoje a beleza tem sido priorizada em prol da saúde. E não é o que a gente acredita, né, Flávia? Tem que vir de dentro para fora. Sim. O que eu recomendo, por exemplo, na gestação, que é uma boa forma de controlar acne, por exemplo, no primeiro trimestre, que são as espinhas, né? O boom hormonal facilita a gente ter as espinhas decorrentes do boom hormonal. Então, limpeza de pele com produtos seguros, né? Claro, não usando ácido salicílico, por exemplo, não pode ser usado na gestação. Então, usando os produtos seguros, uma profissional que saiba sobre isso, é interessante fazer limpeza de pele para tentar controlar um pouco as espinhas, que é uma forma da gente conseguir controlar durante toda a gestação. Tem também muita queda de cabelo, né, durante a gestação. Eu lembro que eu fiquei com uns pedaços assim, careca, literalmente, né? E eu tive muitas amigas que também ficaram, né? E isso foi uma preocupação na época, tipo assim, cara, você vê chumaço do cabelo caindo, assim, né? Tem alguma coisa que dá pra fazer pra isso? No caso, assim, mais
grave no caso da uma paciente apresentar uma alopécia, por exemplo, né? Porque queda de cabelo é normal, né? Pela questão hormonal e tal. Mas pode chegar num caso mais grave, né? Geralmente o cabelo fica até melhor durante a gestação em si. Acontece aquela queda decorrente da queda dos hormônios mais ou menos 3 meses depois do parto. Quando existe uma queda de cabelo importante na gestação, a gente tem que lembrar sempre, e depois dela também, mas lembrar sempre de nutrientes. Se a paciente está com vitamina B12 boa, a vitamina D dela está otimizada, a ferritina dela, que é o estoque de ferro no organismo, está boa para ela também, porque o que acontece? A Mariana vai até explicar melhor. Todos os nossos nutrientes vão ser compartilhados e, na verdade, vão ser priorizados para o bebê. Então, se você não tiver com uma dose otimizada dessas vitaminas no sangue, o cabelo para o seu organismo não é prioridade. Então, ele vai focar esses nutrientes no seu bebê e nos seus órgãos que te dão vida, os órgãos vitais. Sim. Cabelo fica em segundo plano mesmo. Acaba assim, é tanta coisa, né? Às vezes a paciente tem maus hábitos alimentares, às vezes a paciente não segue o que a gente faz, não faz nenhum exame para saber o que está acontecendo, não faz a reposição de vitaminas, dorme com o cabelo molhado, tem vários hábitos assim do dia a dia que acabam fazendo o cabelo cair. O que se tem de alteração hormonal que realmente impacta é o que a Flávia falou. Então, quando você tem uma queda brutal ali da progesterona e do estrogênio, o fio fica extremamente fino e quebradiço. Ele cai, geralmente demora 3 meses, então o pelo ele se renova a cada 3 meses. Por que tem esse processo de 3 meses? Então tem aquele boom hormonal, dali 3 meses ele vai enfraquecer, vai cair, a paciente fica mais ou menos 3 meses com o cabelo caindo, depois vai voltar ao normal. Voltar a crescer. Mas é até engraçado, né? Muitas vezes a paciente deve querer assim, eu quero, sei lá, fazer algum tratamento para alopécia, e a pessoa nem se preocupa com o que ela tá comendo, né? Que talvez seja muito mais fácil de resolver no caso, né? No meu caso, por exemplo, eu tive muita queda de cabelo porque eu tinha deficiência de B12, tinha deficiência de ferro, então meu cabelo caía muito, realmente. Mas a pessoa muitas vezes pode querer ir lá, né? Eu quero fazer um tratamento pro meu cabelo e tal. Não! Vamos comer direito, vamos beber água, ou sei lá, né? É o que a gente tá falando dos bastidores. O procedimento não vai resolver. Assim, vai gastar um dinheiro à toa, porque, na verdade, é uma causa sistêmica. É muito maior do que uma causa de você querer colocar substância no seu couro cabeludo. É um processo que ela vai passar, não vai resolver. Então, e isso também é importante a gente orientar. E eu tenho feito muito isso no consultório. Eu falo para a paciente, vai cair, vai ser ruim, às vezes você vai ficar com falha, mas vai voltar ao normal. Simples assim. Isso. Vai voltar ao normal. Da mesma forma, o escurecimento, as manchas que aparecem, vai voltar ao normal. Então, é muita orientação, porque a paciente realmente desespera. Agora, nos casos graves, aí é onde a Flávia entra. E o que eu oriento é sempre assim, deixar essas vitaminas otimizadas. Então, por exemplo, na alimentação, é difícil, mas muita gente consegue, por exemplo, para repor ferro, comer fígado de boi víscera. Isso é muito bom para otimizar ferro no organismo. Não sendo suficiente, tomar ferro quelado, ferro via oral todos os dias. E algumas vezes, mesmo a paciente fazendo tudo certinho, ainda assim aquele estoque de ferro fica baixo e ela tem sintomas. Indisposição, fraqueza, cansaço. E aí muitas vezes é necessário fazer até reposição endovenosa. Mas são casos que tem que ser individualizados mesmo. Mas a gente sempre lança a mão aí da uma alimentação variada, rica em frutas, verdura, ovo, que é rico em colina, B12, que tem carne vermelha. Então, assim, tudo a gente tem que lembrar que isso vai refletir na saúde da pele, então, no corpo, e tudo, a pele reflete, é o maior órgão do corpo. É isso que a gente tá falando nos bastidores. Que exatamente. Ela reflete tudo. Então, não sendo suficiente, que muitas vezes até, por exemplo, primeiro trimestre tem dificuldade de se alimentar, terceiro trimestre, a barriga desse tamanho, é difícil comer a quantidade adequada, aí a gente lança a mão das suplementações. Sim. E aí, dependendo do caso, até reposição endovenosa de alguns nutrientes, mas... No caso dessas pacientes de reprodução humana, também elas têm um boom hormonal, né? Porque elas estão... É o mesmo processo. Eu particularmente passei por isso, a Flávia sabe, eu fiz meu próprio congelamento de óvulos, passei por 3 ciclos de congelamento, então eu tive um impacto muito grande no cabelo, mesma coisa, o cabelo cai 3 meses depois, fica caindo,
Durante o processo, tem que ter paciência, simples assim, tem que ter paciência, vai passar e vai melhorar e tentar melhorar da maneira que a gente pode. Então, otimizar vitaminas. Eu não sei se você acha que a biotina realmente tem um impacto bom. Para mim, teve. Eu, particularmente, com o uso de biotina, foi um divisor de águas para mim nessa questão de queda de cabelo. E não tem contraindicação nenhuma a paciente usar, tá? Mas, para mim, particularmente, teve um impacto muito bom. E, realmente, essa questão de otimizar vitaminas faz toda a diferença. Hoje, 99% das pessoas não conseguem comer a quantidade que elas precisam de nutrientes. Não conseguem. Não conseguem porque não tem tempo, não conseguem porque não querem, não conseguem porque, infelizmente, na nossa sociedade, essa questão de uma alimentação boa não é bem difundida, sabe? Mas, ou também porque às vezes a paciente não consegue absorver, isso é uma coisa própria da paciente. Igual vitamina D. Quem que vai lá, come e fica andando na luz do sol? A gente que trabalha o dia inteiro. Eu e a Flávia, que somos médicas, vive dentro do consultório do hospital. Nós também, só luz azul, né? Só luz não é azul do nada. computador. Exatamente. Tem nem janela aqui. Então, a gente precisa ter consciência da realidade de cada um. Se depender de comer fígado para eu ter ferro no meu organismo, eu vou morrer sem ferro. Não, simples assim. Eu também. Não é questão de não gostar, é questão de detestar, no meu caso. Não comer, morro. Eu tomei venoso o ferro, porque não tinha outro jeito. Não. Mas isso é bem mais importante que fazer procedimentos. E algumas vezes os Sim. pacientes chegam querendo fazer procedimentos. Aí a gente tem que, igual a Mariana falou, explicar, orientar, falar que inicialmente tem outras prioridades e tentar encaixar, né, dentro da vida dela, da rotina dela, o que é possível ser feito. Eu acho que também explicar que aquilo é normal e vai passar. A parte hormonal, com certeza, com certeza. Com certeza, tem que explicar, porque Esperar. a paciente entra em desespero e ela pensa, se eu continuar assim, durante daqui a um ano eu vou estar careca. Não vai. Mas as pacientes falam, não, eu vou ficar careca. Aí você tem que explicar que ela não vai ficar careca, que é daquele jeito e tudo. Porque é desesperador, gente. Eu entendo a paciente, ela já está passando por um processo extremamente difícil. Imagina no pós-parto, a privação de sono, você não tem tempo de se cuidar, mesmo que você queira. Muitas pacientes não têm rede de apoio, simples assim. E aí você chega em alguém, seja um médico, e infelizmente a gente tem profissionais que mais desesperam a paciente ou se aproveitam do momento que ela está desesperada para fazer procedimentos que não vão mudar nada na vida dela. Nada. Se você orientar, a paciente não gasta nada com aquela orientação e ela vai entender que aquele processo vai melhorar naturalmente. Então, eu já vi muita paciente, inclusive eu atendo demais pacientes que chegam desesperadas e, doutora, eu já gastei não sei quanto de dinheiro e eu simplesmente falo, não melhorou, né? Eu falei, e nem vai. Porque é um processo fisiológico. Sim. Faz parte do corpo da paciente, entendeu? É isso. Interessante que é o contexto de saúde que a gente está falando mais amplo. Não é só porque às vezes a gente vai num médico especialista, por exemplo, e ele fala assim, o feto tá bom, tá tudo certo, e não dá essas outras orientações, que eu tô achando muito interessante, né? Yasmin falou, eu na gestação usei qualquer coisa por falta de orientação, né? Mas a importância de uma consulta que ajuda a esclarecer todas essas etapas e ver o paciente como um todo. Que eu acho muito interessante aqui dessa conversa. Olhar tudo. É estética, é saúde mental, vai passar. Isso tem a ver com esse bem-estar dela, entender o momento, né? Falando até como mãe, né, o meu processo, né, como quando eu estava grávida, foi muito focado, assim, na criança, né? Muitas vezes a mãe é esquecida até mesmo nesse processo durante a gravidez, né? Então é assim, não, seu filho tá saudável, você tá com os nutrientes ok, então tá livre para ir, sabe? Então, tipo, acho que fica muito focado na criança, né, no bebê. E claro, é o
foco principal do momento, tem que estar saudável, tem que estar perfeito, tem que estar com tudo bem, mas a gente não pode esquecer do indivíduo, né, que tá ali carregando aquela criança, né? Acho que muitas vezes as mulheres ficam negligenciadas mesmo e falta um olhar mais cuidadoso, carinhoso, sabe, com a mulher. E isso faz também toda a diferença. Sim, a felicidade da mãe impacta na criança. Neurotransmissor que a mãe libera de prazer, endorfina, serotonina, né, coisas boas que ela vai liberar quando ela se sente bem, né, impactam no bebê. Isso é muito importante. E eu, assim, as pacientes quando me procuram no primeiro trimestre, a gente passa orientações gerais em relação a isso, mas eu sempre peço para a paciente procurar um profissional da área, igual, por exemplo, a Flávia, que faz essa parte de dermatologia voltada principalmente para produtos naturais, exatamente para ela entender que tem como ela se cuidar. Entendeu? Porque às vezes a paciente ela ama fazer o ritual dela, ela quer estar bonita, e ela acha, isso a sociedade colocou na cabeça dela, que ela não pode fazer nada por ela, e é uma mentira. Ela pode fazer muito por ela, e às vezes é muito mais simples e muito mais barato, e ela acha que ela não pode fazer nada por ela. Sim. Que agora ela tem que fazer tudo pelo bebê. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as pacientes. Eu acho que essa indústria da beleza, então ela acha que se ela não fizer toxina botulínica, se ela não fizer preenchimento, ela não vai ficar bonita na gestação. E na minha opinião, ao contrário. Na minha opinião, ao contrário. Né? Eu acho... E isso está sendo muito vendido hoje em dia. Tomara que daqui para frente a gente mude muito. E eu acho que cada vez mais precoce eu tenho orientado as minhas pacientes, inclusive antes de engravidar, se conscientizarem disso. Porque o processo começa aí. Sim. É antes de engravidar. Eu acho que o mindset acaba tendo um start quando a paciente engravida, mas por que não antes? Por que não antes? Tem que ser até um processo de evangelização, né? Assim, olha, você é bonita, se cuide, se goste, se trate bem, né? Então, em todos os momentos da vida, né? E é um processo de evangelização até, eu falo como, né, da minha experiência próprio, né? Porque muitas vezes a gente se esquece mesmo de fazer esse movimento, né? De se amar, de se gostar e tal, com a correria do dia a dia, ou enfim, com essa pressão estética que a gente é bombardeado o tempo todo, né? A gente fica se comparando, ai, será que eu sou bonita? Ai, será que eu preciso disso? Será que eu preciso daquilo? Eu preciso de um botox, preciso de um preenchimento, preciso daquilo. E aí a gente chega nesse momento tão vulnerável, né? E a gente fala assim, não, agora acabou, agora, né? E não, é uma evangelização mesmo, assim, o tempo inteiro você se lembrando, você vale a pena, você é bonita, você tem que ter essa autoestima, né? Eu acho que também tem, assim, as duas coisas. Quando a gente não tá bem, a gente tem que acolher o que a gente tá sentindo, entendeu? Entender que às vezes ali é uma fase, olhar para aquilo ali e tentar entender o processo. Mas fazer o movimento, igual você falou, fazer o movimento de tentar sair daquela mentalidade é muito importante. Então, buscar ajuda. Então, buscar às vezes até um profissional. psicólogo para ajudar nessa fase, dependendo. Com Porque é certeza. tudo. E hoje a gente vê, por exemplo, tem cada vez mais estudos. Conexão de pele, intestino e cérebro. Então, mostrando mesmo por vias químicas, né? Que hoje tudo a gente quer ver ali comprovado. Vias químicas, neurotransmissores, a inflamação do seu intestino vai refletir a inflamação da pele, vai te dar acne. A inflamação do seu intestino pode te dar outras doenças, doenças autoimunes, doenças que podem, inclusive, terem maior chance de se manifestar na gestação. E a mesma coisa do cérebro. Tudo que você pensa, as suas emoções, se são positivas ou se são negativas, vão te inflamar ali ou não, vão te curar. Então, tudo isso guia aí para o seu processo durante, principalmente, a gestação, que você está lidando com outra pessoa, né? Essa questão da Flávia falar do intestino, né? Muitas mulheres estão preocupadas com o que elas passam no rosto, mas e a alimentação? O que elas estão comendo? E os produtos industrializados, refrigerante, energético, falta de sono. Então, o que adianta? Não adianta nada. Não adianta nada. As pessoas estão esquecendo do básico.
né? Eu acho. Com a modernização, assim, a pressa, a falta... E o que eu tento resgatar, assim, na minha vida pessoal mesmo, e que eu acho que a gente tem que passar para os outros, porque foi um grande ensinamento, a gente tem intenção nas coisas que a gente vai fazer. Estar presente, ter intenção. Se você vai falar um sim, eu sei, assim, penso isso por causa da criação das minhas filhas. Vou falar sim ou não para aquilo ali. Então, é a mesma coisa, sim ou não na escolha de um pensamento, sim ou não na escolha de um alimento, sim ou não na escolha de um cosmético, qual que é a sua intenção ao fazer aquilo. E aí, com a modernização, né, a sociedade cada vez mais apressada e tudo, às vezes a gente não para pensar nisso. Vai agindo no automático, copiando o que está do lado ali e às vezes errando as escolhas. E o corpo reflete, né? Reflete. Todas as suas escolhas. Você, assim, eu vejo, converso muito com os médicos, né? E eles falam muito isso, que às vezes só de olhar pra pessoa você sabe se ela tomou água, se ela tá, tipo, comendo bem. Principalmente a pele, né? A pele, eu ouvi uma vez que a pele é a barreira entre o exterior e o interior. Então, que a pele também reflete o seu interior, né? Não é só aquela coisa que você tá recebendo de fora. Então, a pele, você sabe quem não come bem, você sabe quem não dorme, né? Olheira, tudo. Intestino, quando não funciona também, você sabe. Você tem, né? Claro que tem mulheres que têm mais dificuldade, né? Mas você sabe se a pessoa tá comendo bem ou não, né? Se ela tá comendo quantidade de fibra, né? Se tá bebendo água e tudo mais, né? A medicina ficou compartimentada, né? Isso aí foi um serviço para a gente, conforme a maneira que foi tendo tanta especialização e esquecendo. A gente está tentando regredir agora, né? Resgatar, ótima palavra, para uma medicina integrativa, né? Que é o ser humano é um todo, não é só pele, não é desassociado do sono, não é desassociado do intestino. Então, isso é bem interessante. Exatamente. Às vezes o paciente vai na consulta e ele quer só o básico, ele quer alguém que examina ele, orienta, e assim, orientações gerais. Igual quando a paciente vai na primeira consulta de pré-natal, eu pergunto tudo da vida dela. Como é que está a sua vida? Você faz atividade física? Como é que está seu sono? Como é que está seu intestino? O que você está comendo? E às vezes a paciente assusta, porque ela quer que eu fale do bebê dela, mas na verdade tudo aquilo que eu estou perguntando é para saber, porque tudo isso da paciente influencia tanto na gestação quanto no pós-parto também, e na vida da paciente como um todo. E tem gente que não olha, vai lá, escuta o neném, mede a pressão da paciente, acha que aquilo ali você está resolvendo a vida da paciente. Não é. Não é assim que funciona. Achei bem interessante, fiquei com uma dúvida do que você falou agora, que você fez congelamento de óvulos. Fiz. E aí você falou que teve uma mudança hormonal também. E eu não fazia ideia que também teria um impacto hormonal no congelamento de óvulos. Achei que era normal, tipo assim. Fui ali, colhi os Com óvulos. certeza. Mas eu não Você fazia tem um noção, processo nunca pensei nisso, na verdade. Você imagina que num ciclo natural, a paciente também tem na primeira fase do ciclo, no início, ela tem um boom de produção de estrogênio, e aí quando ela ovula, ela tem o aumento da progesterona e depois isso cai, para ela poder menstruar. É assim que funciona todo mês. E isso é proporcional ao número de folículos que essa paciente produz, que é o que ela vai ovular. Você imagina que num processo de congelamento de óvulos ou de fertilização, você vai multiplicar e muito aquilo, porque você quer resgatar o máximo de óvulos que ela tem para oferecer num determinado ciclo. Então, a quantidade de estrogênio, a quantidade de progesterona vai se multiplicar muitas e muitas e muitas vezes. Da mesma forma da gravidez, só que na gravidez dura um tempinho maior, entendeu? Isso se mantém por um tempo maior por causa da placenta. Então, a placenta é um órgão também. É um órgão que produz hormônios, é um órgão vascular. E da mesma forma, é um órgão que se comunica da mãe para o bebê. Por isso que a gente tem que se preocupar muito com o que a gente come, com o que a gente faz. Bebida alcoólica, por exemplo, fumar. Hoje, infelizmente, eu tenho pacientes grávidas que usam cigarro eletrônico, que acham que não tem problema. Nossa. Pacientes que querem engravidar. Mas você fuma? Não, só cigarro eletrônico. Só cigarro eletrônico? É a mesma coisa, se não pior, né? Então, é o que liga a mãe para o bebê, é um órgão, e as pacientes não têm se preocupado, sabe? Então, durante o processo de congelamento de óvulos, eu mexo muito com a parte de fertilidade, eu tenho pacientes, inúmeras pacientes, que adiam
tanto a fertilização, que precisam de tratamento, ou processo de congelamento de óvulos, pelo simples medo do que os hormônios vão fazer para o organismo dela. E da mesma forma, vai mudar, pode alterar o humor, pode alterar cabelo, pode alterar a pele, mas isso vai passar também. Simples assim. Então, eu passei por esse processo, tive todos os efeitos colaterais que você puder imaginar, mas da mesma forma o benefício ficou igual que a Flávia falou. Eu acho que a gente perde o foco. Na hora que você está lá no meio do processo, que está tudo acontecendo, você perde o foco do seu objetivo final. Então, você vai congelar óvulos ou você vai fazer a fertilização, porque o seu foco é realizar um sonho. E da mesma forma a gestação. É todo um processo, mas no final você tem algo tão infinitamente superior a qualquer efeito colateral que você possa ter sofrido e que vai ficar para o resto da sua vida, que para mim é mínimo. O que você passou é mínimo, é irrisório perto do benefício que você vai ter a longo prazo. Então, eu acho que a gente tem que mudar o olhar das pessoas, porque na hora que você está lá no meio daquilo tudo, você não enxerga, você só enxerga a espinha, você só enxerga o cabelo caindo e você perde totalmente o foco do objetivo que você tem, né? E o período é o mesmo, doutora, de uma gestação? Não, de jeito nenhum, né? É no prazo de 30 dias que você tem. Os efeitos os efeitos iniciais, né? E a longo prazo, o que eu falei é principalmente pele e cabelo, mas isso em média de 3 a 6 meses acabou. O paciente não tem mais nada de efeito colateral. É legal. Falando sobre... Agora vamos para uma parte mais prática, assim. Vamos falar como é que a gente falou que essas mulheres podem achar esses produtos na internet, né? E que é mais difícil achar isso em farmácias, né? Mas quais são os produtos, assim, principais? Se vocês tivessem que elencar, assim, ó, evite isso. Porque, por exemplo, a gente não falou, mas isso é muito corriqueiro. Muitas mulheres querem fazer progressiva, com formol, durante a gravidez. E a gente sabe que não pode, né? E isso é um procedimento corriqueiro. Pintar cabelo também. Tem tintas que tem, né, amônia ou outros produtos também que também são prejudiciais, né? O que a gente tem que estar atento? O que essas mulheres têm que estar atentas para, tipo, olha, isso aqui não pode. O formol, por exemplo, que você falou, na verdade, formol não deveria ser utilizado para alisar cabelo de nenhuma pessoa, assim, isso já... Inclusive, teve matéria recente a respeito disso. Ele pode ser usado como conservante em uma concentração bem pequena, mas é aquela questão da sobreposição, da repetição. Usa formol no esmalte, que é até 5%, usa formol no cabelo como conservante até 0,2%, e ali, aquela sobreposição. Então, o formol ele é cancerígeno, então, de jeito nenhum, não pode ser feito nem formol, nem liberadores de formol durante a gestação. Retinol, ácido retinóico, adapaleno, tretinoína, todas essas são substâncias também que, se tiverem escritas, e geralmente vem escrito já na cara do produto mesmo, né? Porque são substâncias que ajudam a melhorar colágeno, mas que na gestante elas não podem ser utilizadas. Vitamina C que seja acima de 10%, a gente também não recomenda. Ácido glicólico acima de 10% também não recomendo, mas todos abaixo disso podem ser utilizados e têm um efeito bom durante a gestação, tanto para clareamento, como para controle de espinhas. A niacinamida pode ser utilizada. Agora, em relação ácido salicílico também, né, que você falou. Ácido salicílico não pode também, porque a gente vê muito isso em gel de limpeza, espuma de limpeza, né, os sabonetes não podem ser utilizados, às vezes, para controle de acne, secativo, aquele secativo de espinha, geralmente tem ácido salicílico, não pode usar. E em relação às tinturas, chumbo, amônia, nada disso a gestante pode ter contato. Eu sempre oriento, hoje, graças a Deus, estou recebendo cada vez mais tentantes no consultório, então a gente já faz a troca toda do skincare, ela fica pronta para se precisar engravidar. Isso é muito bom e ajuda, porque ela vai se livrar ali dos possíveis disruptores endócrinos que tem dentro dos cosméticos que ela usa. Mas, por exemplo, eu já oriento a pintar o cabelo, fazer alguma descoloração, se ela quiser, antes de engravidar, né? Amônia e chumbo, nada disso pode ter contato. E tem hoje, graças a Deus, produtos que não contêm esses ingredientes. Então, são possíveis de serem utilizados, principalmente depois do primeiro trimestre, né, Mari? A maior dica é, manda o rótulo pro seu obstetra.
Sim, sua eu leio o rótulo dermatologista. todos os dias, ou para sua dermatologista, e procure profissionais realmente que estão habituados a fazer esse tipo de trabalho. De verdade, perdão, é uma coisa básica, Então, eu fico muito feliz com a fala da Flávia, de saber que tem muitas mulheres que, planejando a gravidez, já pensam nisso. E isso é muito importante, né? As pacientes minhas que têm DIU, eu falo, ó, faz tudo o que você quer fazer agora, depois a gente tira o DIU. E isso é verdade, porque a paciente é muito mais seguro para a paciente, mas tudo isso que a Flávia falou é verdade, geralmente formol, amônia, não pode de jeito nenhum. E também orientar a paciente, não, você vai conseguir pintar o cabelo, calma, você vai conseguir descolorir, calma, isso aí tem jeito, mas Sim. tem jeito do jeito certo. Porque às vezes a paciente fica, igual eu falei, às vezes a paciente acha que não tem solução para ela e ela tem que ficar daquele jeito e se sente mal. E não, tem opção de produto, só que tem que correr atrás, entendeu? A gente falou também, doutora, você comentou no início do nosso episódio, né, sobre protetor solar. Como é que fica essa questão para as gestantes, tentantes, enfim, né? Protetor solar deve ser usado nas minhas pacientes tentantes e gestantes. Na verdade, eu estou fazendo isso para todas, mesmo que não tenham esse desejo de engravidar. Mas eu sempre estou trocando para protetores solares 100% físicos, os minerais, que são mais seguros. Tem menos risco de alergias, menos risco de terem ali ingredientes que são disruptores endócrinos e que são os que hoje a gente recomenda para crianças até 2 anos. Então, os protetores solares que vem escrito 100% físicos ou 100% minerais, inorgânicos, são esses os que eu recomendo para as gestantes. Tá? Eles têm menos chance de causar algum risco de alergia mesmo, ou a longo prazo, quando utilizados, alterações hormonais. E como é que a gente fica com os repelentes? Na verdade, assim, em relação aos repelentes, o que a gente dá preferência são os à base de icaridina, geralmente Off Kids, né, que a gente orienta, e o Exposes também é uma marca muito boa, mas é só você ler, que tem que ser a base de icaridina especificamente, e por favor, utilizem repelentes, né, vamos lembrar que dengue É muito perigoso. é muito E grave. é interessante a gente lembrar que a grávida ela tem mais chance de ter dengue do que o restante da população. A grávida ela tem um metabolismo um pouco mais acelerado e aumenta a temperatura corporal, e o mosquito gosta de picar, especialmente esse grupo populacional. Por isso que você morria de calor, Yasmin. Nossa, eu tive calor que vocês não têm ideia. Mas eu gosto de notar sempre, a Mariana falou bem ótimo do Off Kids, do Exposes Bebê, que são aqueles de 3 meses. Eles têm icaridina a 10%, então é uma concentração um pouco menor, mas eles não têm, se a gente for ler o rótulo, metilparabeno, butilparabeno, propilparabeno, não tem parabenos na composição. Às vezes, outros repelentes, até destinados a crianças de 6 meses ou mais, às vezes já contém parabenos. Então, atenção em relação a isso, é uma orientação que eu faço, porque os parabenos são os conservantes hoje mais utilizados ainda na indústria. Alguns lugares já foram banidos no mundo, porque eles têm esse potencial de ter alterações hormonais no nosso organismo. Só para deixar estudo bem em vivo, in vitro, então podem fazer alteração de tireoide, alteração reprodutiva. Só para explicar certinho para as pessoas que vão assistir o podcast, é porque a gente fala parabeno, é uma palavra estranha, o pessoal tá, que é isso, parabeno? Toda substância, às vezes, ela é formada a partir de uma outra substância. Então, os parabenos são precursores dos estrogênios, né? Que são hormônios. Então, uma criança, por exemplo, que todos os dias a mãe passa um protetor que tem parabeno. A mãe passa a mão nela, a mãe encosta o rosto, faz carinho. A longo prazo, a pele do bebê está absorvendo parabeno. Então, está absorvendo, é como se você desse um pouquinho de estrogênio todos os dias para aquela criança. O que vai acontecer? Ela vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo. O organismo vai entrar na puberdade precoce. Entendeu? Então, é uma coisa igual a gente falou. Tudo é acumulativo. Ai, meu Deus, meu filho entrou na puberdade precoce, a culpa é minha. Não, obviamente que não é só isso, mas é um cuidado a mais que a gente tem que ter. E da mesma forma, a gente,
Da mesma forma a gente, se eu tô tendo um excesso de estrogênio no meu corpo, até que ponto isso vai influenciar no meu ciclo menstrual, até que ponto isso vai influenciar em todos os outros órgãos. Então, se a gente tem um excesso de estrogênio, o meu sistema nervoso central, o meu cérebro vai entender que eu preciso ter outros tipos de estímulo, então às vezes influencia na tireoide, influencia na glândula adrenal, influencia no cortisol, e aí a paciente não dorme direito, etc, etc. Aí vai influenciar na tireoide, influencia na prolactina, e isso gera um descontrole hormonal como um todo, certo? E eles são utilizados, os parabéns são conservantes, ou seja, eles são colocados nos produtos, em alguns produtos, para manter aquilo ali durante o prazo de validade, para manter útil ali. Só que eles são muito baratos e por isso que eles são muito utilizados. Mas existem hoje outras opções que podem ser utilizadas no lugar deles, porque eles já têm muitos estudos mostrando que não são estudos, eu acho importante, porque tem muitos profissionais da área da saúde. Infelizmente, não tem aqueles estudos causa e efeito muito perfeitos, digamos assim. Mas já tem muitos estudos associativos, isso já foi até debate entre grandes revistas e jornais internacionais. Então, o que hoje a gente tem é uma evidência científica forte para falar que eles têm esse potencial de alterar hormônios a longo prazo, quando colocados em sobreposição na pele durante muitos anos. E o que a gente vê, até relatos de pediatras, por exemplo, em relação à puberdade precoce, é que as crianças que começaram a ter os primeiros sinais de puberdade precoce, às vezes um pelo a mais e tudo, foi feita a orientação tanto para mudança alimentar, né? Então, consumo de frango orgânico, consumo de ovo orgânico, que está cheio de hormônio, esses alimentos, frutas e verduras orgânicos. E, além disso, foi feita a orientação para a troca de produtos, para que os produtos não tenham parabenos na composição. E, muitas vezes, esses casos de puberdade precoce foram revertidos, foram paralisados ali e a criança entrou em puberdade precoce, em puberdade na idade correta. Então... E vocês orientam também essa questão da alimentação durante esse período, né? Assim, nesse sentido de, olha, tem tal componente que não seria legal ter nos seus alimentos, né? Por exemplo, em casos de ultraprocessados, né? Tem muitos ingredientes ali que a gente também não sabe o que são, né? Então, vocês também fazem essa orientação em relação à alimentação? Eu faço. Eu falo principalmente, assim, dos alimentos orgânicos. E em relação que a gente vê muito na pele, leite e derivados, eu não peço para restringir, a não ser que a pessoa realmente tenha uma coisa comprovada, alergia, intolerância, mas isso pode influenciar. A gente tem estudos mostrando que leite, a caseína, não é a lactose, é a proteína do leite, pode ser inflamatória e aí ela pode desencadear acne, tem estudo mostrando isso, mas para algumas pessoas isso é mais, para algumas outras pessoas isso não é tão importante. Então eu peço para observar. A autoobservação é muito importante, assim como outros alimentos, farinha de trigo e tudo que eu peço mais é para ter rodízio alimentar. Então comer fruta, comer verdura, comer castanha, que muita gente esquece, as fibras, não comer sempre todos os dias a mesma coisa, porque isso te agrega mais nutrientes na sua alimentação. Sim. As restrições são guiadas, se forem necessárias para certos indivíduos. É onde eu volto aqui na questão do bom senso. Quando a gente orienta, não é que a gente está falando que você deve parar, você não pode comer uma pizza, ou você não pode fazer uma festa, ou você não pode fazer tal coisa. Não é isso. Tudo é equilíbrio. Se você come 80% dos seus dias alimentos orgânicos, alimentos não industrializados, isso vai te fazer muito bem a longo prazo. Isso não vai te impedir de ter uma vida social, de você sair, de você comer uma coisa diferente, entendeu? E você pode muito bem substituir, porque a gente não sabe que existe. Não sabe que existe e às vezes é muito mais gostoso e melhor para você substituir determinados tipos de alimento. Você se sente muito melhor. Sim. Entendeu? A importância de um acompanhamento, né? Que a gente está falando de envio o rótulo pro dermatologista, para o obstetra, quem está acompanhando, porque são muitas coisas técnicas, né? Não só o nome dos compostos, como também a quantidade, às vezes que vai ser aplicado. Então, esse acompanhamento é essencial, né? Até de uma rede multidisciplinar, do nutricionista, tudo isso. E falando que isso não é só na época de gestação, nós estamos falando do cuidado, né?
Mas isso estende para a vida. Porque às vezes é na gestação que acontece esse despertar que eu falei no início. Porque a pessoa começa, parece que ela faz mais facilmente alguma coisa pelo outro, que é o bebê no ventre, do que por si mesma. Às vezes, se você tivesse só por você, eu fiz, por exemplo, falando agora uma coisa pessoal, as minhas 2 meninas tiveram alergia à proteína do leite de vaca. Então, eu tive que fazer restrição ao leite de vaca. Não podia comer nada com leite de vaca. Não é só com lactose. Então, sem leite de vaca e derivados. Iogurte, queijo. E o leite ainda tá em muitas coisas que a gente come, né? Bolo, salsicha, pão, tudo. E praticamente tudo. Vai proteína na salsicha. Eu tenho alergia à proteína do leite. Na salsicha também na tem. salsicha tem. Acredita? A salsicha é péssima, né? Por que você tá comendo salsicha até hoje, meu Deus do céu? Pois é, nem parece que tá aqui todo dia falando saúde. Né? Tá aqui falando, não, salsicha, que salsicha. Não, é porque você vai ali, assim, tem um americano ali na esquina, você come um americano, ô, joga um Rafa, ketchup em cima. Olha, deixa eu te apresentar a doutora Mariana, a doutora Flávia. Saúde, longevidade. entendeu? Mas vamos voltar àquela coisa da frequência. Que se for uma vez e olhe lá, né? Não, de vez em quando não tem problema. É isso que eu falo. Tudo é As equilíbrio. pessoas têm que ter bom senso. Então, assim, no dia a dia, eu como porcaria também? Como, com certeza, não tem problema nenhum. A questão é o que você faz como rotina na sua vida. É igual estilo de cuidar vida da saudável, pele. né? Não adianta nada a pessoa ir lá fazer toxina botulínica, fazer preenchimento, se ela come mal, se ela fuma, se ela não dorme, se ela não passa um protetor solar decente. Não adianta nada. Nada. Entendeu? E o que eu tava falando era do meu despertar da gestação, porque elas tiveram essa alergia à proteína do leite de vaca, então eu tive que fazer uma restrição importante, porque é isso aqui, né, Mariana? Mas eu fiz por elas. Então, eu toda vez eu falava, meu Deus do céu, se fosse por mim, talvez eu não teria feito com tanta preciosidade como eu fiz, mas sendo por elas, a gente acaba mudando os nossos hábitos e às vezes se reencontrando, né? Tendo mais força mesmo dentro de nós. A gente se vê com uma força que acaba que até a gente se sente empoderada, né? Porque a gente encontra uma força que às vezes a gente achava que nem tinha. E a gente aprende um monte de coisa também, né, com isso. Porque, por exemplo, eu sou vegetariana, né? Eu sempre tenho esse hábito de ler, né, os rótulos e saber onde tem leite, onde tem isso, onde tem aquilo, né? Mas eu vejo que, assim, desde quando eu virei vegetariana, né, isso já tem mais de 10 anos, que eu aprendi a comer comidas que eu não comia, assim, antes. Por exemplo, quiabo era uma coisa que eu não comia, abóbora era uma coisa que eu não comia, e a gente aprende, né? Com certeza, nesse seu movimento, você aprendeu também várias outras coisas, né? Comidas legais, coisas gostosas, que não tem leite. Mas muito você mais gosta, né? gostosas e que não te influenciam. Assim, é incrível. Quando você passa a comer bem, isso melhora tudo na sua vida. É incrível, é incrível. É porque as pessoas não acreditam e não querem fazer. Elas acham que comida gostosa é só porcaria. Porcaria também é muito bom, gente, tá? Eu adoro. Não tô aqui para julgar ninguém. Mas comer bem também é muito bom, muito bom. É fazer a escolha certa, ter bom senso. Acho que o que está faltando hoje nas pessoas é muito bom senso mesmo. Ninguém aqui está mandando o pessoal parar de fazer botox, nada disso. Ninguém aqui está falando que tem que parar de fazer preenchimento, bioestimulador. Não é isso. O que a gente está falando é que o básico, às vezes, funciona muito mais do que isso. Isso, a Flávia postou um vídeo esses dias muito bacana, que isso é a cereja do bolo. A toxina botulínica, o bioestimulador, isso é a cereja do bolo. O bolo mesmo é o que você come, são os seus bons hábitos de vida, é o que você faz todo dia para se cuidar, é você se amar. Isso é o que te torna bonita. O restante vai melhorar aquilo que a base já está boa. Exatamente. Com certeza. O que eu acho interessante, assim, olhando um pouco para o contexto histórico, assim, da medicina, é que essas questões naturais estão voltando hoje um pouco, mas ela foi tirada ali, mais ou menos na época do modelo flexneriano ali, Isso. foi tirado totalmente por causa do marketing nas revistas médicas. Então, tanto que essas escolas voltadas para uma metodologia mais natural, mais saudável, foram diminuir mais de 80% nessa época. Então, agora estamos voltando e resgatando o que é natural, o que é mais saudável. Quanto menos processado, melhor para o organismo, né? Então, é interessante a gente trazer esse movimento também, já aprender com que, gente, isso aconteceu.
Agora a estética, químicos, tá super na moda, mas tá tendo um resgate também pro natural. E é possível, se em equilíbrio, juntar ali as duas coisas, Exatamente. tendo, né, bom senso, não fazendo em excesso, né, coisas que podem ser prejudiciais. Isso é muito importante. Esse resgate natural que muitas vezes as pessoas acham que é muito recente, muito novo, é moda. Não é. É algo que está sendo resgatado. E só para antes da gente ir pro mito e verdade, eu tenho uma última pergunta. Vai que é sua. Se pensando nessa parte de cuidado diário, o que você acha que é o mínimo ali para manter? Falar assim, Rafa, é uma limpeza de pele, é um hidratante e um protetor solar. Eu quero uma receita de bolo. Ela quer o skincare já Eu aqui, quero ó, uma na receita mão de dela bolo. aqui, ó. Ou você fala assim, não precisa disso não, vai só pro protetor e a Mas lembra que a limpeza. doutora Mariana falou, viu? A salsicha é só de vez em quando, porque eu te conheço. Cara. Eu sei que você desce lá Não. sem tempo e come americano No todo almoço, dia. no almoço. Nossa, Mas assim, maravilha. eu tenho alergia à proteína do leite. E é muito interessante que eu não tive essa força, talvez porque não foi pelo outro, é por mim. Eu falo, passo mal. Às vezes, já tive 2 hemorragias internas. Que... Olha. Eu passo mal, eu vou pro hospital. Aí quando eu vou pro hospital, fico uma semana na Você come a internada. salsicha já dentro do hospital, né? Já levo, escondi na bolsa. Nossa. Mas agora eu tô melhorando. Tô Aham. melhorando. Eu espero. A questão da pele é muito interessante porque muitos cosméticos têm proteína de leite. Então, assim, meu couro cabeludo, às vezes eu uso um shampoo, tô na casa de uma amiga e não é o meu shampoo. Fica cheio de casquinha saindo, com sangue. Fica assim, a casquinha, assim. E é muito interessante. Minha pele, ela mostra logo quando eu tive a exposição. A pele fala, eu brinco muito, mas é isso mesmo, a pele fala, tanto por desequilíbrios externos quanto internos. E você me perguntou assim, o que é o básico, né, que deve ser feito? Hoje, cada vez mais eu tento deixar uma rotina mesmo de todos os dias mais prática, valorizando o ritual de fazer, mas eu gosto muito de limpeza. Uma limpeza deve ser bem feita à noite, porque durante o dia a gente entrou em contato com muita toxina, poluição, passou maquiagem, passou outros produtos. Então, a limpeza deve ser feita, mas de forma sem agredir a pele. Então, cada vez mais eu tenho prescrito produtos que façam essa limpeza de forma leve, suave, delicada. Então, espuma de limpeza eu gosto, gel de limpeza, sem ter produtos que deixam a pele muito seca, ressecada. Ah, mas eu tenho pele oleosa. Não importa, mesmo assim você deve fazer uma limpeza gentil, uma limpeza sem deixar aquela pele repuxando. Quando tá repuxando, eu já troco o gel de limpeza. De manhã, a gente acorda com uma leve oleosidade ali no T, mas que é importante pra gente encarar o dia. E muitas vezes a gente esquece disso. Então, de manhã eu gosto de lavar só com água, eu recomendo para lavar só com água, que geralmente já é o suficiente pra gente depois começar o skincare. Hidratação da pele é extremamente importante. Inclusive, esses dias teve um vídeo da Gisele Bündchen falando qual que é a sua dica depois dos 40? Ela falou hidratação e musculação para manter a pele boa. Hidratação, então hidratar a pele. Aí essa hidratação pode ser feita com creme, e aí nesse caso tem os mais específicos, quando a pessoa tem uma pele mais oleosa, e óleo vegetal, que está entrando muito em voga aí de novo, a volta do óleo vegetal, que a gente deixa mais de lado para quem tem pele oleosa, mas que também pode ser usado dependendo da forma. Mas para quem tem a pele muito seca, pessoas com pele mais madura, mais, né, em torno dos 30, 40 anos, 40, 50 anos, o óleo vegetal também é muito bom para hidratar e nutrir a pele. E o protetor solar, se a exposição tiver solar, se for uma exposição solar muito intensa, prolongada, tem que usar mesmo. Hoje tem que ter esse equilíbrio aí da vitamina D. Então, o tempo inteiro a pessoa está dentro de um lugar que não tem nada de radiação solar. A gente tem que ficar de olho na vitamina D, fazer esses exames, fazer uma reposição se for necessário. Às vezes até eu indico fazer uma exposição solar em pouca dose, né? Dose pequena em não certos é meio-dia não, locais. né? Em Goiânia. Meio-dia em Goiânia, ficar uma hora na rua. Não. Se for uma exposição solar intensa e prolongada, tem que ter protetor solar. E o antioxidante também. Então, e aí, nesse caso, os antioxidantes vão variar, né? De pessoa para pessoa. Ou antioxidante, ou alguma coisa que forneça ali substâncias
para que o envelhecimento seja feito de uma forma mais bonita, assim, né? Para que as rugas fiquem evidentes, mas nem tanto, para que a pele esteja nutrida, para que exista um poder de menos inflamação da pele, com tanta poluição, tanta toxina no dia a dia. Então, esses antioxidantes são importantes também. E aí depende do caso. Então, por exemplo, se é uma paciente que tem espinha, esse antioxidante, às vezes eu vou trocar por um produto que também seja antioxidante, mas que seja voltado para a acne. Então, vai depender. A gente sempre individualiza. Mas, resumindo, então, uma limpeza bem feita no final do dia, para tirar a maquiagem. Algumas vezes eu oriento dupla limpeza, com demaquilante natural, um leite de limpeza, ou até óleo vegetal, óleo de coco, às vezes é bom para tirar a maquiagem. Hidratação da pele, muita hidratação, e protetor solar e algum antioxidante mais voltado, dependendo das queixas ali do paciente. Sair com skincare completo. Aí, ó, pronto. Mais ou menos, porque é individualizado. Individualizado, Todo paciente tem que ter sua análise. Não dá então, pra assistir o podcast e fugir da consulta, não, gente. Não tem como. Não tem como. Tem que ir lá consultar. Vamos lá para o nosso quadro? Vamos lá. Mito ou verdade? Então, a gente vai jogar aqui umas questões. Vocês respondem pra gente se é mito ou verdade. E a gente tem o selinho também depende. Que A nem gente sempre já colocou ele da casa. nem sempre é totalmente verdade ou totalmente mentira, né? Então, vamos lá. Mudanças hormonais podem causar acne durante a gravidez. Mito ou verdade, doutora Mariana? Verdade. Explica pra nós. Ela falou, eu Na expliquei verdade, agorinha. Simples assim, durante a gravidez, a paciente sofre um boom hormonal, principalmente de estrogênio e progesterona, que são 2 hormônios que têm impacto direto na pele. Da mesma forma que a paciente pode ficar com a pele mais bonita, isso pode acontecer, então não é toda paciente que vai engravidar e vai ter acne. Infelizmente, algumas pacientes têm uma sensibilidade muito grande à progesterona, muito grande. E aí a pele acaba sofrendo com isso, né? É o que a gente vê mais ou menos, por exemplo, adolescente, que tem também um pico hormonal, geralmente tem acne. Ou pacientes de acne da mulher adulta, que às vezes tem alguma alteração hormonal, tem também mais acne. Aí depende, algumas regiões são mais atingidas, né? Região da mandíbula, queixo, costas, colo. Então, mas os hormônios influenciam e muito na pele. Legal. Segunda pergunta. Todos os tipos de óleos essenciais são seguros para o uso durante a gravidez? Mito. Olha, não são todos, então. Não são todos. Vamos focar no que são os que podem ser usados, que são assim menos. Não vou lembrar todos de cor, os que não podem, mas os que eu gosto de usar e que são seguros, o óleo essencial de lavanda, em alguns casos. É calmante. É calmante. A gente não usa muito na pele, assim. A não ser, por exemplo, em situações de queimadura. Ele é um bom regenerador ali de barreira, dependendo, claro, do grau de queimadura, né? Mas óleo essencial de melaleu, que eu uso muito para acne. Óleo resina de copaíba, eu gosto também, pode ser utilizado. Legal. Então, esses 3 aí, geralmente, a gente consegue ter um arsenal já bom. O restante sempre tem que prestar atenção para ver se eles realmente podem ser seguros. Alecrim, por exemplo, que muita gente coloca no shampoo, é um dos que não pode ser utilizado durante a gestação. Olha. Também não sabia. Legal. Porque o minoxidil não pode, né? A gente sempre... E aí elas, então vou substituir pelo alecrim, mas também não é recomendado. Legal. Doutora, exercícios físicos, porque a gente falou muito sobre autoestima, né? Se cuidar, são perigosos para mulheres grávidas? Depende. Depende. Na verdade, toda gestante não é que ela pode fazer atividade física na gestação, ela deve. Atividade física na gestação, desde que não haja contraindicações, é aí que vem o depende, né? Isso quem vai definir é o obstetra, então ela pode ter uma contraindicação formal durante toda a gravidez ou transitória em determinados casos. Principalmente sangramento ou qualquer situação que ponha ela, trabalho de parto prematuro, em risco de trabalho de parto prematuro. Basicamente, a ideia é essa. Se ela não tiver contraindicação, ela não só pode, como ela deve fazer atividade física durante toda a gestação. Mas no primeiro trimestre, não. O primeiro trimestre vale como todos os trimestres da gestação, certo? Obviamente, ela deve fazer de maneira segura
e orientada por um profissional, não só pelo obstetra, como um profissional de atividade física. Então, ela não vai fazer atividade física de qualquer jeito e de acordo com a cabeça dela. E lembrando também que ela não vai fazer nada que ponha ela em risco de queda. Então, eu tenho pacientes de todos os tipos. Eu tenho paciente que é triatleta, eu tenho paciente que faz crossfit. Meu Deus, crossfit na gestação? Sim, faça. É muito bom. É muito bom. Mas a paciente tem que ter bom senso. Tudo na vida é bom senso. Atividade física é ótimo na gestação. E vários tipos de atividade física você pode fazer. Você pode fazer natação, pode fazer yoga. A Flávia é apaixonada em yoga. E tudo pode ser também individualizado de acordo com o trimestre da gestação. Então, é óbvio que tem alguns tipos de exercício que a paciente não vai fazer quando ela tiver com a barriga grande. Simples assim. Então, tudo é adaptativo, certo? Agora, falando do ponto de vista científico, atividade física ajuda a prevenir pré-eclâmpsia, ajuda a melhorar sono, diminuir dor, ajuda a diminuir a incidência de diabetes gestacional. Então, por que as pessoas ainda estão falando para as grávidas não fazerem atividade física? Preconceito, né? Preconceito e desinformação, na minha opinião. Porque o que falta é a paciente ser bem informada, tá? É aquela coisa que você falou, a pessoa também não precisa inventar moda, nunca fez um exercício físico na vida, aí começa a fazer exercícios perigosos durante a gestação. E alta intensidade, né? Ou de alta intensidade, que aumentam a frequência cardíaca demais, né? Enfim, mas se é algo que ela está habituada a fazer, ou se ela quer começar uma atividade física de forma segura na gestação, é maravilhoso. É a parte da informação, né? Até dizem que antigamente, quando inventou o trem, as grávidas tinham que ir de viagem de uma cidade para outra a cavalo, porque dizia que o trem dava um impacto no bebê e ele ia nascer. Ia a cavalo e não ia de trem. E cavalo, Mas o trem não podia, né? Então, a informação realmente é uma coisa, assim, que é essencial. É, com certeza. E a nossa última pergunta de mito ou verdade... estrias podem ser minimizadas com o uso regular de hidratantes e óleos específicos? Sim, isso é verdade. Notícia boa. Na verdade, assim, o que mais impacta o surgimento de estrias é o ganho de peso. E a hidratação... É isso que eu ia falar. Não adianta nada passar Não creme adianta. e ganhar 30 quilos na gravidez. Isso, Não não adianta. adianta. Não tem Então- creme no mundo que faça segurar. Nem óleo, nada. Não é milagre, ninguém Não vem é de milagre, milagre. pelo amor de Deus. Então, mas é o equilíbrio realmente, assim. Então, está com um ganho de peso adequado, então a gente deve hidratar aquela pele. E aí eu gosto muito de óleos vegetais. Existem, por exemplo, óleo de abacate, polifenóis de maracujá, são ótimos e que estão presentes em vários óleos vegetais destinados, inclusive, para gestantes. É até fácil de encontrar, às vezes, em farmácia convencional. Não óleo mineral que tem derivado de petróleo, não, mas o óleo vegetal, sim. Ele nutre e hidrata a pele, principalmente sendo aplicado na região dos seios, da barriga, na região lateral das coxas. Tudo isso vai ajudar a hidratação e ajudar também no aporte ali do colágeno, né? Porque a questão das estrias é que às vezes existe uma distensão muito grande abdominal e por falta de hidratação e tudo, existe uma alteração do colágeno e acaba ficando ali mais evidente. Então, óleo e hidratante direcionados são muito bons. Mas Ganhar o ganho, peso direito, Mas o ganho- para atividade física Importante. e beber água. beber água, hidratação via oral. O que eu falo, não adianta também passar quilos e gastar um dinheiro enorme com quilos de hidratante e não beber água, não fazer o básico, né? Beber água, dormir e comer bem, né, gente? A gente sempre fala Até isso, aí a né? fórmula. Todo mundo quer um milagre, mas não quer correr atrás dele. É isso o aí. imediatismo, exatamente. A Que gente hoje quer a pílula A mágica. gente quer a pílula mágica. E mudar que nem- hábitos, né? Mudar hábitos também é muito mais fácil você adquirir um hábito ruim do que você mudar e perder esse hábito e mudar para um hábito bom, né? Por isso que tem que entrar muito essa força de vontade, né? Esse quesito, assim, talvez por isso que a gravidez e a maternidade seja tão transformador, né? Porque a gente adquire isso, assim, de uma maneira muito louca, muito latente, muito, né, forte, assim. Então, talvez se não por você, talvez pelo seu filho, né? Mas
adquira esses hábitos, né? Guarde esses hábitos com você, porque eles são importantes pra você e não só pro seu filho, né? Com certeza. Sim. Com certeza. Nós temos o nosso quadro Momento Mustache. Ó, Momento Mustache. Não vai aparecer ninguém com um bigodinho aí. Momento Uma Mustache. surpresa. Vocês vão ganhar presente. Olha, uma lembrancinha. Tava todo mundo assim, será que eu não... Que outra, vamos fazer. Obrigada. Ganharam um presentinho. É um bigode? É um bigodinho, todo mundo sai com bigodinho. Ah, caneca! Caneca do MyCast. Adorei, muito Tem bom. participado. Obrigada, Muito gente, pela obrigada. presença de vocês. Realmente foi um conteúdo muito rico. Sai com muita informação daqui. Muita Muita coisa informação. Parar de comer salsicha. Boa. Parar de comer salsicha. Por favor. Desafio, né? que eu aprendi nesse O podcast. que eu aprendi Parar nesse de comer podcast? salsicha. Parar de comer salsicha, né? Não, foi muito mais do que isso. Não, A gente foi falou mais. muito sobre Você beleza vê que, na verdade, natural. você pode comer a salsicha sendo pouco. Isso. É, Exatamente. Você só teve um pequeno O equilíbrio, momento chamado foi. de atenção. o né? equilíbrio é o caminho para tudo. Equilíbrio. Equilíbrio e bom Exato. senso. Bom senso. Pronto. É, mas a gente aprendeu também muito sobre beleza natural, né? Sobre beleza limpa, que é o clean beauty que a gente falou. E sobre, né, se manter bem, se cuidar, né? Esse momento que as mulheres precisam, né? Não só no momento de gestação ou no momento de maternidade, mas como um todo. Eu acho que essa mensagem que a gente trouxe aqui hoje foi muito importante para as mulheres. Exatamente. Gente, obrigado pela presença de vocês, por disponibilizar um tempo. Eu sei como é corrido a vida, né? Yasmin também, que já... Eu sempre que me faz chama, eu venho. parte da casa já. E para você que ficou aqui até esse momento no nosso podcast, não esqueça de se inscrever no nosso canal. E também tem as redes sociais da doutora aqui embaixo, que vocês podem olhar. Tem sempre conteúdo bem bacana, relevante. Então, é isso. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.